Marcos Maltino, beleza? Eu sou o Marcos e vim aqui para mais um vídeo do canal e dessa vez eu irei contar um pouco da história de São Januário, que nos últimos dias completou 93 anos, beleza? Então é isso, passa a vinheta! Então, rapaziada, o Vasco foi fundado no dia 21 de agosto de 1898. Até então o Vasco era um clube de remo e não um clube de futebol. Mas depois de uns anos o Vasco migrou para o futebol e não tinha seu estádio próprio. Então o Vasco jogava no campo do Andaraí, que logo após se chamou Campo do América, e depois foi cedido para a construção de um shopping. Já em 1923, o Vasco ganhou um campeonato que dava acesso à elite do campeonato carioca. O Vasco tinha um time de brancos, negros, pobres e operários. Era um time mesclado, sabe, com todas as classes. Só que o Vasco ainda não tinha um estádio, já pensava em construir um estádio, só que ainda não tinha verba para isso. Só que quando o Vasco ganhou esse acesso para outro campeonato, que era a elite do campeonato carioca, eles meio que colocaram que o Vasco precisava ter um estádio, meio que usaram isso de desculpa só porque o Vasco tinha jogadores negros no time. Então ali começou uma campanha de torcedores e sócio-torcedores do Vasco da Gama para arrecadar dinheiro para conseguir construir São Januário. E no dia 28 de março de 1925 foi onde o Vasco assinou a escritura que compraria aquele terreno em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Mas o pontapé inicial mesmo só deu no dia 6 de junho de 1926, onde então o prefeito da época, Aluar Prata, ele assinou a cláusula que o Vasco poderia começar ali a construção de São Januário. Ali o Vasco chamou um arquiteto português para poder fazer o que tinha que ser feito ali à frente de São Januário, estudar tudo certinho. Só que ao longo dessa construção teve alguns problemas, sabe? O Vasco precisava de um cimento belga. E o presidente da época, então, Washington Luiz, ele não deixou esse cimento belga ser importado para o Brasil. Então tiveram que ali improvisar. Aí pegaram, usaram areia, pedra britada e cimento para a construção de São Januário. Estima-se que 600 barris de cimento e 252 toneladas de ferro foram usados na construção de São Januário. E depois de 10 meses se iniciava tudo, a história de São Januário. No dia 21 de abril de 1927, o Vasco jogou a sua primeira partida contra o Santos, só que infelizmente o Clube Paulista levou vantagem nesse jogo e ganhou a equipe do Vasco da Gama de 5-3. O primeiro gol com a camisa do Vasco foi do jogador Negrito aos 23 minutos do primeiro tempo. De 1927 até 1930, o Vasco tinha o maior estádio do mundo. Só perdeu esse posto em 1930 para o estádio de Centenário em Montevidéu, onde foi criado para a Copa do Mundo aquele estádio. E o Vasco passou a ter o maior estádio só do Brasil, mas até 1940, onde foi criado o Pacaembu. E do Rio de Janeiro, o maior era o estádio do Vasco até 1950, onde foi criado o Maracanã para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Hoje, o São Januário é o maior estádio particular do Rio de Janeiro. Em 31 de março de 1928, foram inaugurados os refletores de São Januário e a parte curva da arquibancada, onde fica ali atrás do gol. Foi um jogo contra um time uruguaio, onde o Vasco ganhou de 1-0 com um gol de Santana, chutando direto do escanteio, ou seja, gol olímpico. Já em 1935, o Vasco emprestou o estádio para uma palestra ali sobre o encerramento do Congresso Nacional da Educação, onde contava com o ministro Gustavo Capanema e o então presidente da época, Getúlio Vargas, e também centenas de estudantes e professores para decidirem o rumo da educação brasileira. Foi também em São Januário que teve os corais do maestro Heitor Lobos. Em 1940, ele conseguiu reunir 40 mil estudantes do Distrito Federal para o seu coral. Já nesse mesmo ano,
o presidente Getúlio Vargas ele veio falar da CLT, das primeiras leis trabalhistas no Brasil. E na década de 40 ele usaria o estádio para todos os seus discursos. São Januário também sediou o desfile de samba do Rio de Janeiro em 1943 e 1945. Em 1943 foi mais um comemorativo ali, onde organizado pela primeira-dama Darcy Vargas. Já em 1945 foi de fato um campeonato onde a Portela venceu com o enredo Brasil Glorioso. Em 1985 o São Januário virou palco do show do grupo porto-riquenho Menudo. A imprensa estimou que 80 mil pessoas estavam em São Januário, mas já os organizadores falaram em 130 mil pessoas. Muitas pessoas não conseguiram entrar no estádio e, infelizmente, 2 garotas morreram pisoteadas. E até a seleção brasileira já jogou no estádio de São Januário. Infelizmente, a primeira partida não é muito legal de se lembrar. Foi onde o Brasil perdeu para os argentinos de 5-1. O único gol do Brasil foi marcado pelo Leônidas da Silva, que há 5 anos antes tinha atuado com a camisa do Vasco da Gama. O São Januário já sediou final de Libertadores de 98, final da Copa do Brasil de 2005, onde o Paulista vence o Fluminense, e a final da Copa do Brasil de 2011, onde o Vasco vence o Coritiba. E também foi em São Januário, onde ficou marcado o fato histórico do 1000º gol do Romário, no dia 20 de maio de 2007, numa partida entre Vasco e Sport. Ali o Romário tem uma estátua até hoje em São Januário. Os maiores artilheiros do estádio, em primeiro lugar fica ele, Roberto Dinamite, com 184 gols. Em segundo, o baixinho Romário, com 152 gols. E em terceiro lugar, Ademir Marques de Menezes, com 94 gols. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, curta, comenta, compartilhe para os seus amigos vascaínos. E é isso. Já agradeço vocês e tamo junto. Só da Vasco! Meu Vasco!